Olá, eu sou o professor Elde Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta cognitivo-comportamental, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina. Bem-vindos a mais uma mini-aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitiva comportamental. Esta é a mini-aula, como é a psicoeducação na TCC. Antes, por favor, estando aqui já no nosso canal, youtube.com/Vida Mental, inscreva seu e-mail e continue recebendo os nossos próximos vídeos, que tem publicações periódicas. Também ative o sininho e tenha a lembrança sonora de quando esses novos vídeos forem ao ar. Bem-vindos! A psicoeducação é uma das técnicas que fazem parte da abordagem psicoterapêutica por terapia cognitiva comportamental. Eu, particularmente, gosto muito. Tenho o grande prazer de ensinar sobre essa técnica e, geralmente, o retorno tanto dos pacientes que são tratados comigo, como dos alunos que aplicam também obtêm grande satisfação profissional. Por quê? Porque gera resultados. Apesar de muito simples, mas deve ser, obviamente, adequadamente usada para os bons resultados. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem essas características centrais, de ter a participação voluntária do paciente ou do cliente e uma atuação ativa, diretiva e breve. Ou seja, quando o terapeuta age num tempo limitado, que já tratou com o seu cliente, para resolver questões que sejam já consensualmente estabelecidas e que tenham alta resolutividade, a psicoeducação, quando aplicada numa relação terapeuta-paciente de confiança, é altamente, muito fortemente geradora de resultados positivos. Então, ela deve ser centrada e estruturada, ou seja, inclusive, eu gosto de avisar ao paciente, olha, estou aplicando com você a técnica psicoeducação. Então, ela requer o conhecimento do paciente sobre algumas coisas. Uma delas é da metodologia da terapia cognitivo-comportamental, que deve ser muito bem explicada já no primeiro atendimento, ou seja, qual que é a estrutura das sessões, o tempo de duração, qual a periodicidade e para resolver aquela questão ou aquelas questões ou aquelas problemáticas que serão escolhidas juntos, determinadas juntos, consensualmente, paciente e cliente, quantos atendimentos estão previstos, modelo cognitivo, estratégias cognitivas. Além disto, sobre o tratamento como um todo, se vai ter necessidade de encaminhamento, por exemplo, para o segmento com médico, psiquiatra para o uso de psicofármacos, se precisa aderir a outras modalidades psicoterapêuticas ou terapêuticas, ou do tipo, por exemplo, vai precisar de uma avaliação neuropsicológica, ou vai precisar de um acompanhamento concomitante com yoga, por exemplo, e sobre a queixa, o transtorno mental e o funcionamento mental, como que é o entendimento de acordo com a terapia cognitivo-comportamental. Por exemplo, se vai tratar quadro depressivo, se vai tratar transtorno de pânico, é importante, pela técnica da psicoeducação, deixar claro para o cliente como é o entendimento teórico, cognitivo, comportamental desses adoecimentos e, depois desse entendimento teórico, como vai ser a abordagem para resolver esta questão na prática em um determinado tempo limitado. Então, a psicoeducação, ela potencializa o processo terapêutico porque dá ao paciente a possibilidade de compreender, tirar dúvidas e ter muito claro a qual processo de tratamento ele vai passar, com quais objetivos de resultado e em qual tempo. E muito comum em grupos de psicoeducação, ou seja, psicoeducação também é uma técnica muito importante, porque muitos dos nossos pós-graduandos atuam também ou exclusivamente no sistema público de saúde, onde recursos humanos e recursos humanos qualificados são escassos. Daí, a psicoeducação permite uma intervenção grupal com resultados excelentes e especialmente com baixo custo.
aproveitando para um grande número de pessoas, com bom senso, logicamente, a habilidade do terapeuta. Então, a psicoeducação é uma técnica que praticamente todos os terapeutas cognitivo-comportamentais usam, tanto pela facilidade, como pela eficácia, como pela boa adesão do cliente. Então, Menezes, Mello e Souza, em 2011, colocam que ela começou a ser utilizada como tratamento adicional de fármacos na década de 70, o que 30, 40, 50 anos de evolução, ou seja, a permanência dessa técnica ao longo de meio século, faz com que possa ser bastante reconhecida como sendo eficaz. Necessidade não só do tratamento medicamentoso, mas também de uma orientação aos pacientes, ou seja, é uma técnica que não exclui o tratamento medicamentoso. Pelo contrário, muitas vezes as dificuldades de adesão que as médicas e os médicos possuem dos pacientes psiquiátricos ao uso de psicofármacos, quando tem o tratamento concomitante por terapia cognitivo-comportamental e psicoeducação, aumenta-se essa adesão ao tratamento medicamentoso. E a contribuição dos profissionais médicos também em recomendar a psicoeducação aumenta a adesão ao processo psicoterapêutico, que cria um ciclo virtuoso, positivo, de efeito benéfico para o cliente e seus familiares. O intuito de manter o paciente inserido na comunidade e um modelo de reabilitação psicossocial. Olha o poder que é a psicoeducação. Ela é considerada, inclusive, uma técnica de reabilitação. O que muitos profissionais da saúde, infelizmente, são céticos a entender que existe reabilitação na saúde mental. Existe, sim. E a psicoeducação é uma das técnicas que levam a este êxito. E permite mudança de pensamentos e, portanto, de comportamentos. Isso é muito poderoso na materialização dos resultados positivos da TCC. Então, a psicoeducação tem essa função de orientar o paciente em diversos aspectos do adoecimento, da saúde, das questões de si mesmo, das questões de si mesmo em relação a terceiros e à sociedade. Permite que os participantes se tornem sujeitos ativos, ou seja, que possam ter senso crítico do que falar sobre a sua doença, de onde falar, de como, por exemplo, reconhecer momentos sutis de piora, como, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar, desses pacientes estarem habilitados, empoderados de reconhecimento de quando estão piorando para o polo depressivo ou da euforia ou irritabilidade a ponto de precisarem antecipar um atendimento. E também tem algumas características básicas na psicoeducação, como informações úteis e práticas. Por exemplo, toda vez que o paciente eutímico tratando transtorno bipolar tiver uma redução do sono em 1 hora, já deve procurar o atendimento no máximo em 1 semana de retorno no seu médico ou médica. Acolhimento do sofrimento, até para saber quais sintomas devem ser tratados com mais rapidez. Por exemplo, irritabilidade é um sintoma que deve receber intervenção imediata no transtorno bipolar, para evitar, por exemplo, que evolua para agressividade. Quebrar mitos, ou seja, que tratamentos não levam a nada, que benzer ou orar é melhor. Ou seja, benzer e orar são meios que devem ser respeitados, mas que não são reconhecidos como terapêuticos e que têm a sua importância de alívio, de coping e outras questões. Responder a dúvidas. Muitas e muitas vezes o paciente tem dificuldade de entendimento que se constrange de perguntar para o profissional, que é o doutor, a doutora. Então, na psicoeducação, facilita-se essa oportunidade de esclarecimento de dúvidas. Desenvolver habilidades, como, por exemplo, de reconhecimento de fatores sutis de piora, de onde deve antecipar atendimentos. Então, ela pode ser aplicada por diversos profissionais da saúde, desde que, obviamente, tenham supervisão de um terapeuta cognitivo comportamental especializado. E pode ser aplicada em diferentes serviços de saúde. Não só os psiquiátricos, mas também de obesidade, de grupos de adesão a tratamento em doenças crônicas, de grupos de cuidados familiares, de pacientes que tenham limitações físicas. Então, nossa, psicoeducação é de ampla aplicabilidade prática e de resultados reconhecidos.
Então, numa revisão sistemática, Nogueira, em 2017, passa por 15 artigos nacionais e que, em 2 categorias, com transtornos e grupos, que coloca nestas categorias de transtornos, a psicoeducação apresenta como uma técnica mais eficaz para o tratamento psicológico individual em grupos. Desculpe pelo única, é muito entusiasmo. Como uma técnica. E a importância de psicoeducar o paciente sobre a TCC e seu transtorno. Aumenta a adesão, diminui custo e agiliza o resultado. E é eficiente para familiarizar o paciente de como é a proposta teórica, metodológica, clínica da TCC, do modelo, dos erros e especialmente para deixar muito claro para o paciente que tarefa de casa é altamente eficiente para a lembrança do processo terapêutico junto com o terapeuta, mas para exercitar o que foi tratado e trazer no próximo atendimento preenchido da melhor maneira possível e especialmente sincera para que tenha os feedbacks e novos planejamentos ou manutenção daquele anterior que já havia sido feito. Então, também, nessa revisão sistemática de Nogueira, de 2017, coloca que a psicoeducação é eficaz para nortear o paciente e sua família no funcionamento de doenças. Então, sobre o que é doença, o que é sintoma, sobre um tratamento, quando deve ser só psicoterapêutico, medicamentoso ou ambos, prevenção de suicídio. Nossa, como na nossa equipe gostamos de psicoeducação como fator, como elemento, como meio de prevenção de suicídio. E é uma estratégia eficaz para modificar aspectos negativos vivenciados pelo paciente, promove ensinamentos teóricos e práticos, como, por exemplo, qual a maneira de respirar durante os pródromos e a fase ativa do transtorno do pânico, dos sintomas do pânico, e contribui para enfrentar possíveis estigmas e preconceitos de maneira ativa. Enfim, psicoeducação favorece a melhora da qualidade de vida como um todo, porque permite ao indivíduo insight, entendimentos que tinha dificuldade de fazer quando estava sendo tratado por outra abordagem terapêutica. Melhor adesão a todos os tratamentos complementares e farmacológicos, auxilia a promoção também de hábitos saudáveis, como a atividade física, adequação alimentar, colabora no controle do abuso de substâncias e, como é importante a percepção de sintomas sutis de recaída para a busca imediata de ajuda profissional, que pode ser inclusive no pronto-socorro, dependendo da gravidade. Nunca esquecer que cada indivíduo é único e, portanto, existe a possibilidade de aplicação dessa técnica grupal, mas cada um desses pacientes que participam do grupo não está excluso de ter esse atendimento com psicoeducação individualmente. A criatividade e o processo lúdico nessas intervenções é muito importante, que depende das características pessoais do terapeuta, e é importante ter um banco de conteúdo de qualidade de fácil acesso para mandar para esses pacientes por e-mail, WhatsApp, mensagem de voz, e sempre checar se essas discussões estão fazendo sentido para os participantes. Ou seja, esta é uma parte que eu compreendo como muito respeitosa na abordagem cognitivo-comportamental. As intervenções precisam estar casadas, sintônicas, sincrônicas, pertinentes para a dupla terapeuta e cliente. Então, falar de psicoeducação, da minha parte, sempre é muito prazeroso, porque eu continuo reafirmando, trata-se de uma técnica da psicoterapia cognitivo-comportamental muito facilmente aplicável depois de compreensão teórica e de um treinamento prático, mas de baixo custo, mas de ampla aplicabilidade em diferentes áreas da saúde, com resultados excelentes de empoderamento para o paciente, que vai desde como vivenciar de maneira menos sofrida um episódio de pânico, a prevenção de suicídio, podendo ser aplicada inclusive em grupos, tanto particulares como no sistema público. Enfim, é muito entusiasmo para falar de psicoeducação na terapia cognitivo-comportamental, aproveitando a oportunidade para divulgar esta nossa pós-graduação Lato Sensu, reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, na parceria Vida Mental, onde sou diretor, com a
Universidade Paulista. Então, profissionais que estão a fim de atividades desafiadoras, gratificantes, resolutivas, vamos fazer a nossa pós em terapia cognitivo-comportamental. Os valores das mensalidades são justos, ainda com a possibilidade de financiamento própria da Unip, sem consultar CPF, sem ver se o nome está no Serasa, enfim, para facilitar o acesso dos profissionais que querem se qualificar nesta área de maneira altamente diferenciada. Com equipe de professores que, além de ministrar aulas, além de pesquisas, atuam no mercado de trabalho, nos seus consultórios e clínicas particulares, no sistema público, em pesquisas aplicadas e, assim, trazem seus conhecimentos teóricos e práticos para ensinar, discutir e aplicar em sala de aula, discutindo casos clínicos do dia a dia. E está aqui o link, tanto no slide como também abaixo do vídeo. O link que você clica agora e tem acesso direto ao site da Unip com informações pedagógicas, administrativas, metodológicas e financeiras. Clique já, inscreva já, faça lá a sua matrícula e vamos cursar a nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e irmos para um nível de performance profissional, reconhecimento, muito mais importante, porque desde agora queremos responder as suas dúvidas por WhatsApp, e-mail, telefone, tanto nós da equipe Vida Mental como da Unip. Vamos então fazer a sua inscrição, matrícula na nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e irmos para um nível de performance profissional, satisfação pessoal e remuneração com reconhecimento muito mais além.